Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago informações importantíssimas para quem é autônomo, na verdade chamado de contribuinte individual perante a INSS. É aquele que presta serviços para terceiros ou possui a própria atividade e efetua o próprio recolhimento. E para essa categoria de contribuintes é que eu trouxe o vídeo de hoje para explicar a importância do planejamento previdenciário. Eu sempre falo sobre isso nos vídeos e o autônomo tem a possibilidade de planejar realmente a aposentadoria, verificar se deve aumentar ou não a contribuição, se deve continuar contribuindo com salário mínimo, se deve continuar pagando a previdência. Então, para tudo isso que serve o planejamento previdenciário, eu vou explicar com detalhes nesse vídeo como que funciona para essa categoria. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos se você estiver assistindo esse vídeo do YouTube. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo lá no Instagram, peço, que também curta esse vídeo, salve, envie aí para os seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. Relembro vocês dos cursos, na descrição do vídeo tem um link para você acessar. Na semana que vem vai ser lançado uns 10 cursos, vai ficar aqui na descrição e eu vou trazer em primeira mão para vocês. Relembro que toda segunda-feira eu deixo lá no meu Instagram a caixinha de perguntas em que você tem a oportunidade de solicitar vídeos para tirar a sua dúvida sobre o seu benefício. Então lá no meu Instagram, ADV Gabriela Lopes, segue que toda segunda-feira tem caixinha de perguntas, quarta-feira tem vídeo aqui meio-dia e na sexta-feira tem a live sobre o tema da semana. E o tema da semana é para os autônomos, contribuintes individuais, porque que é importante realizar o planejamento previdenciário. Então assista até o final que você vai entender tudo. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, por que o vídeo de hoje é dedicado aos autônomos ou contribuintes individuais? Porque, diferente dos empregados, do doméstico e do avulso, ele pode controlar qual que é o valor da sua contribuição. Muitas vezes, fazendo uma alteração agora, vai refletir diretamente na sua aposentadoria. Então, a atitude que você tomar agora para fins de recolhimento do INSS vai mudar totalmente o valor da sua aposentadoria no futuro. E como você pode decidir o que fazer com a sua contribuição, você pode sim decidir como que vai ser a sua aposentadoria a partir dos seus recolhimentos. Sendo assim, você pode escolher parar de pagar INSS, você pode escolher aumentar o valor da sua contribuição, reduzir o valor da sua contribuição, mudar o código de pagamento de 11% para 20%, para 5%, pode inclusive decidir pagar o próprio INSS através de guias, através do carnezinho do INSS, ou então pagar o INSS através da sua empresa utilizando o Prolabore. Então vou trazer um apanhado sobre tudo isso. Cada caso é um caso, precisa ser analisado especificamente quais são as situações do seu benefício, mas para você ter uma ideia da importância do planejamento previdenciário é que eu fiz o vídeo de hoje. Então, se você quer saber se deve ou não pagar, quanto deve ou não pagar, se você está recolhendo corretamente, se deve aumentar ou diminuir o valor do benefício, você precisa assistir o vídeo até o final que tem todas as dicas aqui para vocês. E a primeira questão, antes de decidir se deve ou não fazer uma atitude, tomar uma atitude, parar de fazer alguma coisa, a primeira coisa que precisa ser feita é analisar a sua vida contributiva da data do seu primeiro vínculo de emprego, do seu primeiro recolhimento, até a data de hoje. Então é necessário verificar todo o seu passado. Lá atrás, você trabalhou como empregado ou sempre efetuou o próprio recolhimento? Você nunca pagou nada e vai ser a sua primeira daqui para frente? Você começou a contribuir antes ou depois da reforma da Previdência? Suas contribuições eram como MEI? Você pagava o próprio INSS? Ou você tinha uma empresa que tinha Prolabore para você e sobre ele era descontado o INSS? Então a gente precisa verificar como que está a sua vida até agora, verificar se tem contribuições abaixo do mínimo, se é possível pagar INSS de forma atrasada, algumas contribuições que ficaram para trás, se é possível indenizar algum período para decidir o que vai ser feito daqui para frente. Mas antes de ser decidido o que vai ser feito daqui para frente, é necessário verificar o que aconteceu lá para trás e qual regra que você se encaixa da reforma da Previdência hoje. Se é a regra que exige idade mínima, se é a regra que exige pedágio, se é a regra que exige tempo mais idade, se é a regra que exige pontos. E ainda verificar se é possível aposentar antes da reforma da Previdência, caso fique comprovado tempo especial, possibilidade de indenização de contribuições, e aí vai. Então, antes de começar o planejamento futuro, é necessário ver o passado e necessário ver o presente, para ver qual que é a regra que você vai se encaixar hoje.
E a partir do momento que se decide qual que é a regra que você vai se aposentar hoje, qual que é a mais próxima e qual que garantiria o melhor benefício, é que vai para o terceiro passo para ver qual que vai ser o valor da contribuição daqui para frente. Por que é necessário verificar quanto tempo que você já tinha e quais regras que você se encaixa, no caso o passado, né, e o presente? Pelo seguinte, se você for aposentar por idade e o valor da sua aposentadoria vai ser um salário mínimo independente do que você faça hoje, porque você já tem bastante tempo de contribuição, né, para trás, o ideal seria talvez você pagar INSS sobre 5% se você tiver baixa renda, sobre 11% que te garante só a aposentadoria por idade e também no valor de um salário mínimo. Você não precisa efetuar recolhimentos como 20%, por exemplo, que é a que garante a aposentadoria por tempo de contribuição e também que você pode escolher a base de cálculo do valor do seu benefício. Então, nesse caso, se for para sua aposentadoria ser um salário mínimo, fica pagando um salário mínimo. Muitas vezes, quando a aposentadoria também é um salário mínimo, você pode muitas vezes parar de pagar INSS, já que vai aposentar com um salário mesmo, e apenas manter a qualidade de segurado efetuando periódicas contribuições daqui para frente, como facultativo, no caso de 6 em 6 meses precisa efetuar o recolhimento, para você não perder a qualidade de segurado. Então é uma hipótese. Uma outra hipótese é analisar se você começar a aumentar suas contribuições daqui para frente, quantas contribuições você precisa efetivamente pagar para fazer uma diferença muito grande e qual que vai ser o valor dessa contribuição. Muitas vezes o seu tempo de contribuição maior está lá para trás e daqui para frente, ainda que você pague o teto do INSS, o valor do seu benefício vai continuar baixo. Por quê? Para fazer o cálculo do valor do benefício, pegam-se todas as contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria e é feita uma média. Se nessa média quase tudo foi salário mínimo e apenas umas poucas contribuições foi no teto, o valor do benefício não vai aumentar muito além do teto e muitas vezes não compensa fazer esse investimento. Uma outra questão é se você deseja diminuir o valor da sua contribuição agora, porque você já efetuou muitos recolhimentos lá no teto. Pode ser possível você não pagar nada ou até pagar um salário mínimo só para atingir o tempo de contribuição e lá no final ver o seu benefício quase nada reduzido? É possível, mas precisa fazer a simulação. Como eu falei para vocês, são utilizadas todas as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. É impossível fazer um cálculo utilizando a atualização monetária de cada época de cabeça para a gente ter uma noção. Não é possível fazer dessa forma. Então, a gente precisa de softwares, a gente precisa utilizar o Excel para chegar no valor mais próximo do benefício. Também é necessário verificar se você não se encaixa na hipótese de exclusão de algumas contribuições. O artigo 26, parágrafo 6º, se eu não me engano, da Emenda Constitucional 103, autorizou excluir algumas contribuições dessa média. E se for possível você excluir algumas contribuições e excluir as contribuições menores, pode ser que o valor do seu benefício não seja influenciado por contribuições pequenas. E aí você pode sim aposentar com um valor melhor. E a partir do momento que a gente decide quanto tempo que você tinha, qual regra que você vai se encaixar e como que você precisa contribuir daqui para frente, é necessário ainda, dependendo da pessoa que você vai contratar para fazer o seu planejamento previdenciário, decidir questões contábeis. Se você é autônomo, talvez se você abrir um MEI, não sai mais barato do que pagar a contribuição como autônomo ali pagando 11% do salário mínimo. Muitas vezes você como MEI pagando 5% sai muito mais barato, já que a sua aposentadoria vai ser de um salário mínimo. Outras pessoas pagam 20% para poder aposentar por tempo de contribuição e também poder escolher a base de cálculo. Mas se abrir uma empresa, dependendo do CNAE, que é o Código Nacional das Atividades, né? Dependendo do CNAE, pode incidir uma alíquota tão baixinha de impostos e você pagaria 11% do INSS, melhor do que pagar 20% de uma vez através de uma guia GPS. Então é necessário verificar se esses 20% que você paga sobre o teto, por exemplo, sairia mais caro ou mais barato de você abrir uma empresa, efetuar 11% de recolhimento sobre a INSS, porque nesse caso, quando você é autônomo lá na empresa, é sempre 11% e você tem direito a todos os benefícios, inclusive por tempo de contribuição. E quais são os outros impostos? ISS, ICMS, quais são as outras tributações que incidem
Se somando todas elas, o valor da contribuição que você precisa efetuar no final for melhor do que esses 20% que você paga no carnê, pode ser que seja necessário você abrir uma empresa que vai sair mais barato o investimento. E aí é um outro ponto ainda que no planejamento previdenciário eu faço para os clientes, que é chamado retorno sobre o investimento. Quanto que você está investindo hoje para você receber no futuro e quanto que você vai utilizar dessa aposentadoria no futuro. Como, por exemplo, hoje você vai pagar R$700 por mês para você poder aposentar lá na frente com um salário mínimo? Talvez não compense, é melhor você pagar ali o mínimo do mínimo. Ou então, não, eu quero pagar no teto. Se eu pagar no teto hoje, qual que vai ser o reflexo do meu benefício lá na frente? E quanto que eu vou utilizar esse benefício? Se eu for aposentar, por exemplo, com 60 anos e a expectativa de vida é mais de 80, pode ser que eu vá ficar 30 anos recebendo um benefício num valor muito bom, desde que eu invista hoje na minha contribuição. Então, a gente só consegue ter a noção disso efetuando cálculos previdenciários específicos para fazer todas essas contas. E além de tudo isso, caso você mantenha a qualidade de segurado, qual que seria o valor dos outros benefícios? Uma pensão, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um salário maternidade? Qual que seria o reflexo disso? Muitas pessoas, realmente querem planejar, a sua vida ali contributiva perante a INSS, não pensam só em aposentadoria. É claro que a aposentadoria é importante, mas outras precisam entender, olha, daqui 3 anos quero engravidar, quero ter filhos, como que eu tenho que contribuir a partir de agora para garantir um salário maternidade legal que realmente me ajude e também lá na frente contribua para a aposentadoria. Então tudo isso precisa ser analisado e é por isso que o planejamento previdenciário é muito importante. Quando eu falo planejamento, muitas pessoas acham que é aquela calculadora que a INSS faz, inclusive vai ser o tema de sexta-feira. Essa calculadora não faz tudo isso que eu falei para vocês, não. Ela soma ali o tempo de contribuição que está no CNIS e só. Não é nem possível você adicionar coisas além, colocar tempo especial, nada disso. Não tem nada disso nessa calculadora da INSS. Ela é o básico do básico do básico do básico. Bem básico mesmo essa calculadora, só para você ter uma noção bem por cima de como é o seu planejamento, do que você precisa fazer. Quando você realmente necessita de uma análise completa dos seus PPPs, da sua certidão de tempo, da sua carteira de trabalho, tempo especial, possibilidade de averbação de tempo, tempo rural, se você paga ou não INSS, se você aumenta ou não o valor do seu benefício, se você contribuindo mais vai ter um reflexo financeiro ou não adianta nada, se você pode parar de pagar INSS, se a sua contribuição de hoje vai fazer reflexo no futuro, se o valor da indenização que você deseja pagar é válido, porque muitas vezes o sistema gera, mas a INSS não aceita. Se tem alguma prova que você pode utilizar e você não sabia para aumentar o seu tempo de contribuição, se você trabalhou numa atividade insalubre, perigosa, nociva à sua saúde, se é ou não considerado, se você precisa pegar realmente documentos na empresa ou sua carteira de trabalho por si só já serve como prova. Se você perdeu a carteira de trabalho e precisa comprovar através de outros documentos quais documentos você precisa. Se você precisa corrigir o seu CNIS antes de pedir aposentadoria, então tudo isso e muito mais é feito num planejamento previdenciário. Por isso que eu falo que o planejamento mais simples, dos mais simples, eu demoro cerca de 4 horas para fazer, porque eu preciso analisar tudo e dar todas as orientações para o cliente. E se você comprou um planejamento previdenciário que não faz tudo isso por você, é necessário você exigir. Porque você só consegue tomar decisão se compensa ou não fazer alguma coisa que tenha reflexos financeiros quando você verifica qual que é o financeiro que você vai investir hoje, qual que é o financeiro que você vai ter lá na frente, qual que é o retorno sobre tudo isso, o seu custo-benefício. Se você não tiver valores em mãos, é impossível você tomar uma atitude, porque você fica só ali achando que poderia ser um valor que na verdade não é. Então, com o planejamento é possível simular valores futuros. Se você esperar, por exemplo, a regra do pedágio de 50%, aplica fator previdenciário. Se você esperar a regra do pedágio de 100%, não tem fator, é somente a média. Nas outras regras de pontos de idade, além da alíquota mínima, tem mais 2% a cada ano de contribuição. Então, precisa ser verificado todas as situações, todas as regras, seu tempo passado, as regras presentes e o seu futuro, para assim fazer um planejamento previdenciário realmente válido. Eu precisava deixar essas informações aqui para vocês, porque muitas pessoas perguntam, nossa, o que eu faço daqui para frente? Não sei.
Eu preciso saber o que você já fez, quais regras que você se encaixa para te dar um norte sobre o que você pode fazer, uma ideia sobre o que você pode fazer daqui para frente. E além disso, precisa ver sua condição financeira de fazer essas alterações. Não adianta nada eu falar para você que você precisa pagar 35 anos no teto se você não tem condições financeiras para isso. Ou então você está passando por maus bocados na sua empresa e precisa reduzir o valor do seu imposto. Esse impacto compensa ou não nesse momento da sua aposentadoria? Então tudo isso precisa ser feito e quanto mais cedo você corrige essas informações e toma essa atitude, mais tranquila vai ser a sua aposentadoria e mais consciente do que vai acontecer no futuro você vai estar. Então, pessoal, agradeço pela atenção. O vídeo foi mais longo hoje, mas é que realmente planejamento previdenciário é o que eu mais tenho paixão de fazer no direito previdenciário, é o que eu mais gosto nas aposentadorias, é esse cálculo que precisa fazer, porque faz realmente uma diferença enorme na vida do cliente, e se eu pudesse fazer por todo mundo, eu faria. Então, fico por aqui e vejo vocês na próxima sexta com a live sobre esse tema de planejamento previdenciário para autônomos. Vejo vocês então meio-dia. Até lá!